Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à discussão anterior, da aula anterior, sobre trabalho escravo. Na aula anterior a gente discutiu a perspectiva do trabalho escravo colonial. Então a gente viu o que era o trabalho escravo na colônia, a gente discutiu sobre a saída dos escravos, dos negros escravizados da África para as Américas. A gente viu, por exemplo, as condições de vida que eles tinham antes e as condições de transporte desses africanos escravizados nos navios negreiros. A gente viu que a situação era extremamente degradante, era uma situação de desumanidade, certo? Inclusive, naquele período, achava-se que os negros só tinham 1/5 de humanidade do que os seres humanos brancos têm. Então, era uma preocupação que não se tinha. A questão da humanidade, do respeito com eles, era uma questão que não se tinha. A gente viu que nessa situação aí, não só pessoas comuns foram jogadas nesse mundo, nesse ambiente do trabalho escravo degradante, como também líderes religiosos de destaque na África, príncipes, nobres africanos foram trazidos para cá como escravos. A gente viu que esse transporte matava milhões de pessoas, adoecia praticamente todos que vinham, faziam com que vários pegassem várias infecções, certo? E muitos morriam no transporte. E aí a gente viu também, certo, que as condições de trabalho eram altamente violentas, porque se trabalhava intensas jornadas de trabalho todo dia, se trabalhava de forma dura, forçada e muitas vezes sob a violência, certo? A violência do senhor, que espancava, que açoitava, muitas vezes até que a pessoa chegasse à morte. A gente viu que era uma forma de trabalho que não permitia o pagamento monetário, que era uma forma de trabalho que as pessoas ganhavam praticamente um local para morar, um péssimo local para morar. A gente viu imagens das senzalas, certo? Péssimas condições de iluminação, de circulação de ar e o acúmulo de pessoas que era muito grande, que as pessoas praticamente ganhavam só panos para cobrir seus corpos, certo? Então eles eram violentados de todas as formas. A gente viu que esse trabalho escravo ele acabou relegando os negros no Brasil a uma situação de inferioridade que permanece até os dias de hoje, certo? Boa parte dos brasileiros ainda não conseguem ver a população negra como uma população livre, certo? Boa parte dos brasileiros percebe a população negra ainda hoje como uma categoria inferior, como pessoas inferiores, como pessoas não dotadas dos mesmos direitos e da mesma dignidade que qualquer um outro brasileiro. Então é o seguinte, essa mentalidade colonial, ela vive até nos dias de hoje. E aí, não só com relação ao trabalho dos negros, certo? Hoje no Brasil nós temos, apesar de vivermos em uma sociedade livre, tudo que eu vou falar é entre aspas, livre, democrática, certo? Que tem a sua Constituição, certo? Que sua Constituição, inclusive, completou 32 anos, dia 5 de outubro. Uma Constituição considerada Constituição cidadã, porque é uma Constituição que garante vários direitos de cidadania ao indivíduo, que garante a questão da dignidade, que preza pela questão da dignidade, da liberdade em vários sentidos, da liberdade de expressão, da liberdade de comunicação, da liberdade de culto, da liberdade política,
certo? Então, uma Constituição que preza por esses valores, mas, no entanto, nós verificamos na sociedade princípios bastante diferentes. O que a gente verifica ainda hoje em boa parte da sociedade brasileira é que essa sociedade ela se põe como se fosse ainda uma sociedade colonial, aristocrática, hierárquica, que não respeita os direitos das classes mais pobres, das classes populares. Não respeita o direito dos índios, não respeita o direito dos negros, não respeita o direito dos pobres, que o sobrenome ainda é muito importante, é uma sociedade ainda que valoriza muito quem você é, de onde você é, que profissão você tem, que status social você ocupa. E aí por que isso é um problema para a nossa realidade? Porque essa sociedade, justamente por ser uma sociedade extremamente aristocrática, é uma sociedade que ainda vê o trabalhador pobre fazendo exatamente uma analogia ao escravo. O trabalhador pobre no Brasil, ele não tem direito à carteira assinada, muitas vezes, ele não tem direito a férias, ele não tem direito ao descanso semanal remunerado, certo? O trabalhador pobre no Brasil, em geral, ele é visto como um escravo, por quê? Porque a gente acha que por ele ser pobre, ele tem que se submeter a qualquer situação. Vez por outra, a gente ouve as pessoas dizerem: fulano de tal passa fome porque quer, porque é tão pobre, podia aceitar fazer isso, assim, geralmente uma atividade que as pessoas... uma atividade que a pessoa vai fazer sem ser assalariado, sem ter nenhum direito trabalhista, mas as pessoas acham que os pobres têm que se submeter àquilo por conta do fato de ser pobre, como se pelo fato de ser pobre esse trabalhador não tivesse o direito a ter direitos, certo? Então, ele não quer não, eu botei ele para trabalhar aqui, eu queria dar comida para ele, eu queria dar um lugarzinho aqui para ele dormir, mas ele não quer trabalhar não, certo? Ele prefere passar fome, ele prefere pedir, ele prefere ter um Bolsa Família, certo? Então, a crença que se tem é que o trabalhador pobre ele deve aceitar qualquer coisa, certo? Para não passar fome, para não morrer de fome. E isso faz com que no Brasil aconteça um fenômeno que é justamente o que nós vamos falar hoje. O fenômeno do trabalho escravo contemporâneo. O trabalho escravo, ele não é coisa do passado. O trabalho escravo no Brasil, ele não foi abolido em 1888. O que foi abolido em 1888, pelo menos na lei, foi o trabalho escravo dos negros africanos que foram escravizados. No entanto, até mesmo depois da abolição, muitos desses negros eles continuaram lá nas fazendas, trabalhando para os seus senhores, sem ganhar absolutamente nada, só o local para dormir e a alimentação, certo? Mas não é desse trabalho escravo, dos negros escravizados, que a gente vai tratar hoje. A gente vai tratar de trabalho escravo contemporâneo, levando em consideração que esse trabalho escravo contemporâneo no Brasil, ele atinge não só os negros, apesar de a grande maioria ser de negros, logicamente, porque a maioria da população pobre no Brasil é de negros. Esse trabalho escravo contemporâneo, ele atinge também os brancos, ele atinge também outras etnias. Vocês estão vendo aqui, trabalho escravo contemporâneo, 20 anos de combate, 95 a 2015. Esse é um artigo que eu trago para vocês, que trata, um artigo interessantíssimo da revista Repórter Brasil e também do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho,
certo? Do Brasil. É um artigo que ele traça um perfil e dados interessantíssimos que eu vou apresentar para vocês aqui hoje sobre o trabalho escravo contemporâneo no Brasil, de 95, que é quando se reconheceu que no Brasil se tinha trabalho escravo, certo? A 2015, que é o ponto final, certo? Dos dados levantados por esse artigo. Se foi até 2015, então hoje nós temos no Brasil 25 anos de combate ao trabalho escravo no nosso país. E já eu apresento para vocês dados estatísticos, numéricos estatísticos sobre esse trabalho escravo. Uma das coisas que a gente tem que começar considerando aqui é que esse combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil, ele está um pouco ameaçado. Por quê? Na linha do tempo que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, em um determinado período, foi-se criada a lista suja do trabalho escravo no Brasil. O que é essa lista suja? É uma lista de empregadores do trabalho escravo. E essa lista, ela tem que ser divulgada, certo? Amplamente. E as pessoas também que estão nessa lista, elas estão sujeitas a algumas penalidades. No entanto, o atual governo tanto tenta acabar com a lista suja, como tenta fazer com que ela não se torne pública, certo? Tenta abafar a lista suja para proteger determinadas pessoas. Vejam só, aqui na nossa turma nós temos pessoas de Pedreiras, nós temos pessoas de Capinzal e de municípios aqui da nossa região. E, inclusive, nessa lista suja, nós temos fazendeiros de Pedreiras, inclusive metidos com política, nós temos políticos de Dom Pedro, por exemplo, envolvidos também com política nesta lista suja. Então, a lista suja do trabalho escravo no Brasil, ela é um grande avanço. Por quê? Porque é como a população tem como saber quem emprega trabalhador escravo no nosso país. No entanto, o atual governo, ele tenta destruir com essa lista suja, logicamente que como uma forma de proteger possivelmente determinados aliados. Eu vou apresentar aqui o artigo para vocês e aí a gente vai discutir algumas informações desse artigo mais detalhadamente. O artigo é riquíssimo, não tem como a gente discutir tudo, mas tem como a gente discutir algumas informações mais relevantes de forma detalhada. A gente vai ver, por exemplo, o próprio conceito de trabalho escravo contemporâneo. Aqui na segunda página, a gente está vendo aqui uma senhora, uma mulher com uma criança nos braços e aqui máquinas de costura, certo? Uma das principais atividades que emprega trabalhador escravo no Brasil, não é uma das principais, mas uma das que emprega muito, são as confecções de determinadas marcas no sudeste do Brasil. Muitas vezes os bolivianos, os venezuelanos, esses que migram para o nosso país, certo? Que migram para o nosso país em busca de melhores condições de vida, porque no seu país está péssimo, acabam sendo submetidos ao trabalho escravo no nosso país. A gente fala tanto da Venezuela, a gente critica tanto a Venezuela, mas muitos trabalhadores venezuelanos acabam sendo submetidos ao trabalho escravo no Brasil e alguns nessas confecções, certo? Então vamos lá para a conceituação de trabalho escravo. O que é trabalho escravo contemporâneo? A nossa legislação brasileira, ela trata trabalho escravo contemporâneo como condições análogas à escravidão.
O que são condições análogas à escravidão? São condições semelhantes, que se pode fazer uma analogia com a escravidão. São condições degradantes de trabalho, é quando a gente coloca uma pessoa para trabalhar forçado, é quando a gente coloca uma pessoa para trabalhar de graça para a gente, porque aquela pessoa tem uma determinada dívida com a gente. Então, a gente fala muito no termo trabalho escravo, mas o que a nossa legislação trata é de condições análogas à escravidão. Então, o que é trabalho escravo? No Brasil, o trabalho análogo de escravo, definido pelo artigo 149 do Código Penal. Ele não é caracterizado como meras infrações trabalhistas. Ele é um crime contra a dignidade humana, ou seja, é indigno, é desumano você colocar pessoas para trabalhar, certo? Para você, sem remunerar, forçando aquela pessoa a trabalhar para você, forçando aquela pessoa a uma jornada intensa de trabalho, certo? Então, o crime por condições análogas a trabalho escravo no Brasil, pelo Código Penal, ele pode levar o indivíduo a pagar uma pena de 2 a 8 anos de reclusão, mais a multa, que também não é uma multa pequena. Então, eu acredito, inclusive aqui, lógico, avaliando com os meus juízos de valor, certo? A lei está aí, está estabelecida. É claro que a gente tem como mudar, que é uma pena, de certa forma, ainda bastante pequena para quem estimula esse tipo de prática, porque o indivíduo passar somente 8 anos presos por conta disso, levando em consideração que no Brasil não se passa o tempo da pena todo. Se eu passo 8 anos e eu cumpro se eu tenho uma pena de 8 anos e eu cumpro 1/3 dessa pena, certo? Recluso, eu posso, por bom comportamento, ter minha liberdade provisória garantida. Então, 1/3 de 8 anos chega a ser menos de 3 anos, certo? Uma pessoa que pegou a pena máxima de 8 anos, menos de 3 anos. Então, eu acho o trabalho escravo tão degradante ao ponto de achar que essa pena ela é extremamente uma pena muito simples para quem emprega. Vamos trazer para a área da psicologia e vamos ver, certo? Vamos refletir. Eu vou lançar os questionamentos. Será que é uma pena muito leve para quem emprega pessoas que podem carregar determinados problemas, certo? Psicológicos, psiquiátricos, neuroses, por conta de uma forma de trabalho a qual foi submetida? Então, uma pessoa dessa que foi submetida ao trabalho escravo, ele pode, logicamente, ter problemas sérios com depressão, com pânico, certo? Isso pode levá-lo ao suicídio, isso pode levá-lo a uma série de problemas que podem lhe acompanhar, inclusive, para o restante da sua vida. Então, eu questiono a punição justamente tentando perceber a situação de quem foi submetido a essa forma de trabalho, certo? Então, a gente acabou de ver que o conceito de trabalho escravo é esse tipo de trabalho em que o indivíduo ele é submetido às condições análogas à escravidão, ou seja, condições degradantes de trabalho, certo? Que lhe tiram a dignidade humana. Por exemplo, se eu boto uma pessoa para trabalhar para mim, digamos que eu tenha, vamos usar esse exemplo da confecção, uma confecção, eu boto mulheres para trabalhar para mim de 7 horas da manhã a 10, 11 ou meia-noite, certo?
eu não lhe garanto direitos trabalhistas, elas não têm carteira assinada, elas ganham pelo que elas produzem. Digamos que elas ganham 1% de cada peça dessa que elas fazem, certo? Numa jornada exaustiva, e elas ficam presas a mim porque ali eu cobro delas a alimentação do dia que elas passaram de trabalho, eu cobro delas uma série de coisas. Eu estou cometendo eu estou sendo um empregador de trabalho escravo, certo? Então é o seguinte, a gente vai ver agora 3 condições, certo? Na verdade são 4 condições suficientes, onde basta uma delas para que eu caracterize o trabalho escravo. Posso fazer isso quando eu realizo o trabalho forçado. E o que é o trabalho forçado? O indivíduo é obrigado a se submeter a condições de trabalho em que é explorado sem possibilidade de deixar o local, seja por causa de dívidas, seja por causa de ameaça e violência física ou psicológica. O trabalho forçado talvez seja um dos mais comuns na sociedade brasileira. Por quê? Porque a gente percebe que eu vou já apresentar os dados para vocês, e aí a gente vai ver que a maior parte dos trabalhadores em condições análogas à escravidão no Brasil são pessoas, certo? Que estão trabalhando em atividades agrícolas, agrárias, em ambientes rurais. A gente vai já ver isso, que a pecuária é campeã do emprego de trabalho escravo, que a agricultura, e muitas vezes esses trabalhadores eles são transportados de regiões para outras. Se a gente observar, aqui mesmo em Pedreiras, quase que semanalmente, nós exportamos trabalhadores para o Mato Grosso, para Minas Gerais, para Goiás, para o Tocantins. E esses trabalhadores, muitos deles, eles vão estar submetidos a essa forma de trabalho. Os ônibus que saem daqui, muitas vezes o trabalhador já vai devendo a sua passagem. Quem paga é o seu patrão. E lá ele vai também pagar o local em que ele vai morar. Geralmente é uma barraquinha, é uma cabaninha, muitas vezes. Ele vai pagar a alimentação que ele vai ter enquanto ele trabalhar. E aí ele já sai devendo, ele começa a trabalhar devendo, e ele permanece devendo por quê? Porque ele deve esse aluguel e ele deve a comida que ele come todo dia, certo? Então, ele acaba sendo obrigado a trabalhar forçado. Por quê? Justamente pelo fato de ele dever o seu patrão. E aqui nessa caracterização fala de uma coisa muito importante. Ele é impedido de deixar o seu local de trabalho por ameaça, e aí muitas vezes essas pessoas são ameaçadas, suas vidas são ameaçadas se eles disserem que vão sair ou que eles vão fugir, e também pelo uso da violência física ou da violência psicológica. De que forma? Eu boto ele para trabalhar e boto lá um capanga meu com um revólver na mão, certo? O inibindo de fugir, certo? O coagindo a ficar ali sob a ameaça de ser assassinado se tentar fugir. Então a violência psicológica, ela funciona muito, certo? Ela é muito usada nesses casos. Por quê? Porque é uma forma de você forçar a pessoa a estar submetido a você, certo? Um outro elemento é a jornada exaustiva. O trabalho pode ser considerado trabalho escravo por uma jornada exaustiva. O que é essa jornada exaustiva?
expediente penoso que vai além de horas extras e coloca em risco a integridade física do trabalhador, já que o intervalo entre as jornadas é insuficiente para a reposição de energia. Há casos em que o descanso semanal não é respeitado. Assim, o trabalhador também fica impedido de manter vida social e familiar. Então, a jornada exaustiva é quando você é colocado a trabalhar por várias horas, 12, 14, 16 ou mais horas por dia, não sendo respeitado muitas vezes o final de semana e também não tendo tempo para relações familiares, para a vida social. A gente vê que essa também é uma das características marcantes do trabalho escravo no Brasil. As várias fazendas, por exemplo, que são estouradas, fazendas que abrigam o trabalho escravo, os relatos dos trabalhadores resgatados é justamente esse, de que o trabalho ele é numa jornada de que muitas vezes chega a superar 12 ou 14 horas por dia. A terceira condição é a servidão por dívida, que a gente discutiu agora há pouco. A fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos com transporte, alimentação, aluguel, ferramentas de trabalho, que até esqueci de falar para vocês. Não se paga só o transporte, a alimentação, o aluguel. Se paga a enxada que você vai trabalhar com ela, o facão, a máquina, seja qual for o instrumento de trabalho que você for usar. Quem emprega trabalhadores escravos nessa perspectiva da servidão por dívida vai lhe fazer pagar o instrumento que você trabalha, certo? Que você utiliza para trabalhar, quando na verdade essa deveria ser uma obrigação do empregador. Se eu trabalho numa lógica de fabricação de carros, eu não tenho que comprar uma máquina daquela para eu poder trabalhar, certo? Então, quem tem que comprar é o empregador, porque ele é o portador, ele é o proprietário dos meios de produção. Então, se eu boto pessoas para trabalhar na minha fazenda, eu não tenho que botar a pessoa para comprar o carro de mão, a enxada, o facão, certo? Esses instrumentos, eles devem ser oferecidos pelo empregador. Então, a servidão por dívida é também uma das características do trabalho escravo forçado, do trabalho escravo no Brasil. E a última condição, e talvez uma das mais importantes, são as condições degradantes do trabalho. O que são as condições degradantes do trabalho? São justamente aquelas condições que eu coloco alguém para trabalhar que vai totalmente contra a dignidade humana, certo? Que vai ferir a saúde, a integridade física, certo? A integridade biológica, a integridade mental e psicológica do meu empregado. Então, as condições degradantes, elas são condições irregulares, são elementos irregulares que vão caracterizar uma precariedade das relações de trabalho, certo? Então, se eu boto mulheres para trabalhar eu tenho um restaurante, eu boto pessoas para trabalhar na minha cozinha. E aí nessa cozinha, ela é quente, ela não tem circulação de ar, certo? As pessoas não têm água para beber, as pessoas não têm ventilação, ela é suja, certo? E ainda por cima eu não lhe garanto direitos trabalhistas, eu estou botando pessoas para trabalhar numa situação degradante. O que é que isso vai caracterizar? Vai caracterizar trabalho análogo à escravidão. Todo trabalhador tem que ter as condições suficientes para realizar o seu trabalho de forma que não fira a sua dignidade. O trabalho não pode tirar a segurança do trabalhador. É justamente por isso
que existe uma área chamada de segurança no trabalho. É uma área que leva em consideração se as condições de trabalho não vão comprometer a saúde, a integridade física ou mesmo a vida do trabalhador. Então, as condições degradantes, elas são fundamentais para se entender o trabalho escravo no Brasil. Aqui nós temos também algumas informações extremamente importantes. Como eu falei para vocês no início da aula, o Brasil vai reconhecer a partir de 1995 a existência do trabalho escravo. De lá, certo? Até 2015, vejam, 47 mil pessoas foram, até 2015, nós temos 5 anos aí de dados que não estão aqui. 47 mil pessoas foram pegas em situação análoga à escravidão. 47 mil pessoas é mais do que toda a população, por exemplo, de Pedreiras. Então, é como se uma cidade, mais de uma cidade toda como Pedreiras, estivesse submetida a essas condições. E lembrem-se, aqui são os trabalhadores que foram libertados pelas operações das delegacias do trabalho. Aqui são os que foram libertados. Nós temos no Brasil muito mais do que esses 47 mil trabalhadores aqui que foram libertados, certo? Então, um outro dado importantíssimo são as atividades. Essas atividades, até 2013, elas estavam concentradas muito na atividade agrária rural. A partir de 2013, começou-se a verificar que na zona urbana, principalmente na construção civil e na produção têxtil, que são essas oficinas, agora a palavra faltou, essas oficinas, esses locais em que se produz roupas, certo? Faltou totalmente a palavra aqui agora, certo? Começou-se a verificar uma grande quantidade de trabalhadores também em situação análoga à escravidão, certo? Então, a partir de 2013, verificou-se que não só as atividades rurais, como também muitas atividades urbanas, elas empregam trabalhadores em condições análogas à escravidão. As confecções, agora a palavra veio, são as confecções, certo? Então é o seguinte, esses escravos, geralmente, eles são migrantes internos, é o que eu falei para vocês. Tem gente que sai de Pedreiras, tem gente que sai de vários municípios do Maranhão e acabam sendo colocados nessas condições. E tem imigrantes estrangeiros também. Eu falei aqui dos bolivianos, dos venezuelanos, que geralmente eles são colocados nessas situações. As próprias confecções em São Paulo já foram estouradas, várias confecções em São Paulo, com a presença de mulheres, certo? Mulheres bolivianas trabalhando como costureiras em situações análogas à escravidão. Muitas vezes nós temos os aliciadores. Quem são esses aliciadores? São as pessoas que ficam procurando trabalhadores nessa situação. Trabalhadores para essa situação, na verdade. São pessoas que fazem a intermediação entre achar um trabalhador e levá-lo até o empregador que emprega o trabalhador escravo. Essa temática, certo? Ela começa a ser bastante discutida no Brasil justamente pela questão dos direitos humanos, certo? Quando vai se verificar a grande quantidade de trabalhadores
em situação análoga à escravidão, então o que é que vai se verificar? Que uma grande quantidade de trabalhadores no Brasil tinham seus direitos humanos violados. Por quê? Porque todo trabalhador tem direito a trabalhar em condições, certo? Em condições satisfatórias à sua vida, à sua saúde, ao seu bem-estar. E o trabalho forçado, trabalho degradante, certo? Todas essas relações de trabalho, elas são relações de trabalho que acabam por violar, esse direito à dignidade humana. Então é um direito humano, certo? É um direito humano que você acaba perdendo por conta da situação em que você é exposto. A gente vai ver agora aqui algumas informações, certo? E imagens sobre o trabalho degradante, sobre as condições degradantes do trabalho. Então a gente vai ver como moram, como é a assistência médica desses trabalhadores e como são as condições de vida deles em geral. Eu falei para vocês agora há pouco que a pessoa fica devendo o aluguel, não é isso? O local em que ele mora. E geralmente esse local em que eles moram são cabaninhas, certo? São barracas, pois olhem aqui para o lado direito da nossa tela e está aqui a imagem do que é um alojamento que abriga um trabalhador em condição análoga à escravidão. Ele tem paredes com pedaços de madeira coberta de lona. Que proteção esse trabalhador aqui tem? Aqui, coberto de saco, o telhado é coberto de lona de saco. Ó, as paredes aqui são todas de lona. Vamos questionar que proteção esse trabalhador tem. De que forma esse trabalhador aqui ele não está sujeito a uma série de condições, como condições climáticas, meteorológicas, dependendo da situação aqui em que ele trabalha, o local em que ele trabalha, e a ameaça de animais selvagens, certo? E a ameaça de, por exemplo, uma pessoa, um ladrão, uma pessoa que pode, ou então uma pessoa com quem você tem uma rixa, que pode chegar aqui e acabar com sua vida. Então, o trabalhador, nenhum local de moradia digno essa pessoa tem. Vejam onde dormem. A cama é uma coisa aqui, um colchonete, alguma coisa desse tipo, certo? Sobre pedaços de madeira que estão suspendendo, certo? Olha aqui um colchão fino que abriga essas pessoas. Então, em muitos desses alojamentos, a grande maioria desses alojamentos, eles são alojamentos precários, certo? Os trabalhadores, eles são colocados nessas situações e muitas vezes a própria questão da sujeira e da falta da água, da iluminação, certo? Da quantidade de pessoas que se coloca no alojamento desse. Então, são alojamentos superlotados, sem um local para a pessoa dormir com dignidade, sem uma proteção para essa pessoa, porque dentro das nossas casas nós estamos protegidos contra o ladrão, contra o homicida, contra o criminoso, contra os animais, certo? Nessas condições aqui, o indivíduo está totalmente desprotegido. Então, se aqui é o local em que ele dorme, vocês já imaginaram em que situação eles fazem necessidades fisiológicas? Será que tem um local adequado para eles fazerem necessidades fisiológicas? Se o próprio local em que eles moram, em que eles dormem, é dessa forma, imagine como eles fazem para fazer as suas necessidades fisiológicas. Então, esses alojamentos, eles são alojamentos extremamente precários. A gente está vendo aqui o indivíduo
possivelmente com o pé cortado, certo? E a assistência médica, certo? Qual é a assistência médica que essas pessoas têm? Muito possivelmente nenhuma ligação, nenhuma assistência médica. Por quê? Porque na maioria das vezes esse trabalhador ele está ali forçado, ele está ali sem condições de sair. O próprio temor de que ele saia e venha a fugir faz com que ele não possa ser ao menos deslocado, certo? Ao menos deslocado para um posto de saúde ou para um hospital numa situação de adoecimento. Uma outra coisa que se destaca é a questão de que esses trabalhadores, eles não possuem, não são oferecidos a eles nenhum EPI, equipamento de proteção individual. Então você muitas vezes trabalha num local que precisa que você use um capacete, luvas, óculos para proteger os olhos, botas, certo? E isso inexiste, essa possibilidade inexiste. Então o que é que está acontecendo? O que é que acaba por acontecer? Você viola esse direito à segurança no trabalho e você expõe esse trabalhador, e essa é uma área também que cresce muito da psicologia, viu? Questão da psicologia do trabalho. Então o que é que acontece? Você expõe esse trabalhador a uma condição de trabalho em que ele pode muitas vezes pegar uma pancada na cabeça e morrer pela falta do capacete, pegar um choque por falta das luvas com isolamento, luvas de borracha, certo? Pegar um corte profundo no pé por conta da falta de uma bota. Então, a proteção do trabalhador ela não é oferecida. E por conta disso, a saúde, a integridade física e até a vida do trabalhador, ela acaba sendo ameaçada. Péssimas condições de alimentação. Só levando em consideração, certo? Alertando para vocês que todas essas imagens aqui são imagens reais. Não são imagens fictícias, são imagens reais de onde se pegou o trabalhador em situações de condições análogas à escravidão. Então, o pé, o quarto, a panela com a alimentação, aqui tudo é de situações reais em que se estourou algum local de trabalho com condições análogas à escravidão. Então, péssimas condições de alimentação. A quantidade de comida é escassa, raramente a presença de proteína como a carne, muitas vezes é armazenada de forma inapropriada para conservação. A alimentação é insuficiente para renovar as forças do trabalho do trabalhador depois das horas de serviço. Então, além de você trabalhar mal, aqui a gente está vendo também, você come mal, você bebe mal, você bebe uma água muitas vezes poluída, não é uma água encanada, não é uma água tratada, certo? Você bebe numa lata, você bebe numa garrafa que já guardou algum outro produto. Então, além da falta de alimentação adequada, falta saneamento básico e falta água potável para as pessoas que vivem nessa situação de escravidão. A gente vê também aqui, os maus tratos e a violência. Então, é uma outra situação em que as pessoas são submetidas. As pessoas são violentadas. Eu vou aumentar aqui o tamanho para vocês verem que aqui nessa imagem o trabalhador ele foi violentado, ele tem marcas na pele, certo? Possivelmente de açoites, certo? Muitas vezes pode ser queimaduras, pode ser uma série de outras situações em que ele sofreu maltratos e violência, certo? A gente tem, além desses fatores que a gente falou até aqui, a gente tem outros 3 fatores
que contribuem também para a caracterização do trabalho escravo. A retenção de salário, certo? Muitas vezes o trabalhador, ao invés de pegar o salário, certo? Eles são mantidos no local de trabalho e são impedidos de deixar esse local, certo? Por quê? Porque não recebem o salário. Então, quer ir embora? Vai-te embora. Tu mora aqui na minha fazenda, tu não quer mais trabalhar para mim, vai-te embora. Como? Se o pagamento dele está retido pelo patrão. O isolamento geográfico. Se muitas vezes esse local de trabalho ele é muito distante de qualquer lugar, então eu tenho que pagar um carro para sair dali, eu tenho que pagar um transporte para eu sair dali, certo? E eu não tenho dinheiro para isso. E por fim, a retenção de documentos. Muitas vezes o indivíduo tem o documento dele preso, certo? Para que ele não possa fugir, porque mesmo que eu saia de lá da fazenda, se eu chego numa rodoviária para comprar uma passagem lá no Mato Grosso para voltar para Pedreiras, se eu não tiver o meu RG, eu não consigo comprar essa passagem, certo? Então, a retenção de documentos, ela prejudica a minha fuga. Eu acabo sendo impedido de fugir porque eu não tenho, certo? Eu não tenho os documentos para poder comprar uma passagem, para poder viajar, certo? Então é o seguinte, essas eram as características do trabalho escravo no Brasil. A gente apresentou até agora o conceito, a tipificação no Código Penal, a questão do tempo, da pena, na verdade, que um trabalhador escravo, que um empregador de trabalhador escravo, a pena que ele pode pagar. E agora a gente vai só fazer aqui um percurso breve na linha do tempo sobre esses 20, aqui no artigo 20, mas hoje 25 anos de combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Então, em que ano o Brasil reconheceu a existência de trabalho escravo no Brasil? A partir de 1995, certo? Então, a partir de 95 foi criado um grupo especial de fiscalização móvel dentro da estrutura do Ministério do Trabalho, certo? E esse grupo ele é coordenado por auditores fiscais do trabalho do Ministério do Trabalho. Então, as delegacias regionais do trabalho, desde 95, elas começam a fazer essa atividade de procurar, de fiscalizar, de receber denúncias e de estourar. É uma das palavras que é usada na linguagem sobre o trabalho escravo, de estourar locais em que se emprega trabalho escravo no Brasil, certo? Então, desde 95 até os dias de hoje, certo? Nós temos, até os dias de hoje não, até 2015, quando o artigo foi concluído, nós já tivemos mais de 47 mil libertações de trabalhadores escravos. O Brasil também é um dos países que foi pioneiro nessa atividade de combater o trabalho escravo, certo? Em 2002, certo? Em 2002 foi criado o seguro-desemprego para o trabalhador resgatado. É um seguro-desemprego diferente do seguro-desemprego do trabalhador formal. Por quê? Porque o trabalhador formal, ele recebia pelo seu emprego, certo? Então, ele vai receber uma segurança durante alguns meses
por ter ficado desempregado. Nesse caso aqui, não é bem uma situação, ele é seguro-desemprego, mas não é bem uma situação de alguém que ficou desempregado. Por quê? Quando a gente fala de desempregado, a gente fala geralmente de uma pessoa que tinha uma relação trabalhista legal. Nesse caso aqui, é um trabalhador que inclusive nem recebia pelo seu trabalho, certo? Então, ele é remunerado praticamente como uma forma de indenização por ter sido um trabalhador escravo, certo? 2003, elaboração do primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Esse Plano Nacional é o que vai nortear a política de combate ao trabalho escravo, certo? Em 2003 também vai se criar a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, é vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e composta por atores da sociedade civil, do poder público, responsável por coordenar a implementação de ações previstas do plano. Então, essa comissão aqui, ela vai implementar as ações do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Em 2004 vai chamar a atenção, certo? Uma chacina que vai acontecer em Unai, e essa chacina vai levar ao assassinato de um motorista e 3 auditores fiscais do trabalho que estavam fiscalizando uma situação de denúncia de trabalho escravo, certo? Então, em Unai, em Minas Gerais, esse ano aqui vai ser um marco por trazer, certo? Por trazer esse grande problema aqui. Não é incomum que fiscais do trabalho, que pessoas ligadas ao Ministério do Trabalho, às delegacias regionais do trabalho, acabem sendo ameaçadas de morte ou acabem sofrendo algum tipo de tentativa de homicídio por fiscalizarem, simplesmente por fazer o seu trabalho, certo? Então, os fiscais do trabalho geralmente são recebidos nos locais, principalmente são as fazendas, são recebidos debaixo de bala, certo? São recebidos de forma violenta. Então, aqui morreram 4 pessoas, certo? Que estavam realizando seu trabalho por conta de denúncias que aconteceram. E aí a gente avança para 2005, quando é feito o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. E em 2006 eu acho ainda mais relevante. O que vai acontecer em 2006? A primeira fazenda, certo? Que foi expropriada, ou seja, que foi tomada não, porque tomada é muito forte. Parece que quem tinha a fazenda, o empregador, era a vítima, certo? Não. A fazenda, certo? Que era uma fazenda de trabalho escravo, que empregava trabalho escravo, foi uma fazenda que foi desapropriada pelo governo e foi doada para um assentamento, certo? Que é o assentamento 26 de março. É a fazenda Cabaceiras, em Marabá. O Pará é também um dos campeões, certo? Em trabalho escravo no Brasil. Então, uma das penalidades também hoje previstas para o trabalhador, para o empregador de trabalho escravo, é a expropriação. Aquela propriedade que tem trabalhador escravo, certo? O governo ele pode desapropriar, ele pode expropriar, desapropriar não, porque quando ele desapropria ele paga. Ele pode pegar a posse daquela fazenda e ele pode transformar num assentamento, por exemplo, certo? Então, a primeira expropriação, ela vai acontecer em 2006. Vejam bem, 11 anos depois do reconhecimento
certo? 11 anos depois do reconhecimento do trabalho escravo no Brasil é que vai acontecer a primeira expropriação. A gente avança aqui para 2007, que traz também um dado muito importante. Em 2007 foi o ano com a maior quantidade de trabalhador liberto em flagrante. Foram libertos somente em 2007 1.064 trabalhadores na fazenda Pagrisa. Olhem mais uma vez aqui onde? Ulianópolis, Pará. Mais uma vez, o Pará tendo destaque na questão da apreensão de trabalhadores escravos, certo? A gente avança aqui um pouco mais e a gente chega aqui em 2011. Vocês vão poder, eu vou postar o artigo para vocês vão poder olhar o artigo mais detalhadamente, para a gente não se ater ano por ano, certo? A gente vai aqui para alguns fatos mais relevantes. Em 2011 vai acontecer a libertação de imigrantes escravizados pela marca Zara. Acredito que várias de vocês, principalmente as mulheres, conhecem essa marca, certo? A marca Zara. Então, em 2011, imigrantes vão ser libertos de uma situação análoga à escravidão, certo? Toda vez agora eu esqueço a palavra, mas eu lembrei agora. Na confecção da Zara em São Paulo, certo? Então, nas confecções da Zara, que vende roupas para a classe média, certo? No Brasil, se tinha trabalhadoras, principalmente trabalhadoras em condições análogas à escravidão. Isso daí vai fazer com que as ações da Zara acabem despencando na Bolsa de Valores. Por quê? Porque, logicamente, o mercado reprovou essa atitude, certo? Aqui em 2013, o que é que a gente tem? A maior condenação do país por uso de mão de obra escrava. 5 milhões de indenização pagos pela empresa Lima Araújo Agropecuária por ter escravizado 180 trabalhadores, certo? Então é o seguinte, até 2015, eu não sei, eu não consegui dados mais recentes, teria sido a maior condenação do país, em que o empregador teve que pagar 5 milhões de indenização por escravidão, por trabalho escravo. Geralmente, certo? Empresas agropecuárias, não são só qualquer fazendeiro, não. São empresas que produzem muita carne, que produzem muito arroz, que produzem muitos produtos agropecuários que chegam à nossa mesa, certo? Que chegam à nossa mesa. Muitas vezes esses produtos de marcas, certo? Famosas que chegam à nossa mesa, a carne, o arroz, o feijão, o milho, certo? Eles são produzidos com trabalho escravo, certo? Em 2013 também nós tivemos o primeiro caso de haitianos escravizados no Brasil descoberto. Esses haitianos estavam trabalhando na construção civil, na indústria da mineração e na indústria têxtil. Vocês devem saber que o Haiti, ele é um país que vive numa situação precária, certo? Vive numa situação precária de fome, de pobreza, e muitos haitianos, eles migraram, certo? Inclusive o exército brasileiro passou bastante tempo lá no Haiti em missão de paz da ONU, porque também vive situações políticas bastante complicadas de conflitos internos. Então, o que é que vai acontecer aqui? Muitos haitianos migraram para o Brasil.
e aqui em 2013 se aprisionou se libertou essa grande quantidade de trabalhadores escravos do Haiti. E além disso, pela primeira vez, a quantidade de trabalhadores escravos em atividades urbanas passou a ser maior do que a quantidade em atividades rurais, certo? E nas atividades urbanas, o que vai ser campeão de trabalho escravo vai ser a indústria da construção civil. Aqui, ó, eu esqueci de falar para vocês, em 2003, certo? 2013 também é o ano da construção da lista suja do cadastro de empregadores de trabalhadores escravos no Brasil. O documento publicava a cada semestre a relação de empregadores flagrados com mão de obra escrava e que tiveram a oportunidade de se defender em primeira e segunda instância administrativas, antes de ser confirmado o conjunto de autuações que configuram condições análogas de trabalho escravo. Esse cadastro é atualizado por instituições financeiras para evitar crédito e financiamento a quem empregou esse tipo de mão de obra e a empresas para consultarem o histórico de fornecedores de sua cadeia produtiva. Então a lista suja, ela faz o quê? Ela leva esse empregador a não ter crédito, certo? Ele leva esse empregador a também a uma pessoa que tem uma consciência maior querer saber se quem fornece para mim fornece um produto que foi feito com base em trabalho escravo, certo? Então eu preciso o quê? Se eu quero só ter fornecedores que trabalham com mão de obra limpa, certo? Eu busco nesse cadastro e eu acabo encontrando lá. Eu posso escolher quem pode ser meu fornecedor ou não. Então essa lista suja, ela está ameaçada porque é interesse do governo federal hoje acabar com essa lista, certo? 95% dos trabalhadores escravos são homens. São migrantes em geral desses estados, Maranhão, Piauí. Vou aumentar aqui para vocês terem uma noção melhor. Aumentei demais, mas não tem problema, tá aqui. O Maranhão oferece 23% dessa mão de obra escrava do Brasil. A Bahia 9%, o Pará 8%, Minas Gerais 8,9%, Minas Gerais 8,3%, o Tocantins 5,6%, o Piauí 5,5%, Mato Grosso 5,5%. Então, aquilo que eu falei para vocês no início da aula, o Maranhão é um estado campeão de exportação de trabalhadores escravos. E aqui a gente tem um gráfico de trabalhadores libertados entre 2003 e 2014. Aqueles 47 mil que eu falei para vocês. Quais são as atividades campeãs, certo? De emprego de trabalhador escravo. 29% é da pecuária. Então, 12 mil pessoas, mais de 12 mil pessoas libertas trabalhavam na pecuária. 25% no corte de cana, 11 mil pessoas. 19% em outras lavouras, certo? Lavoura de quê? Da batata, certo? Pode ser do arroz, pode ser da cebola, que são atividades que levam muitas pessoas daqui para se trabalhar, certo? Então é o seguinte, a maior concentração de trabalhadores escravos no Brasil está na pecuária, no corte de cana e de outras lavouras,
Só essas 3 atividades concentram mais de 50%. Mas aqui a gente vê também que existem várias outras atividades. O extrativismo, o reflorestamento, o desmatamento, a confecção, a construção, a mineração e o carvão, certo? Então esse gráfico aqui ele explicita bem a distribuição das atividades, certo? Que mais empregam trabalhador escravo no Brasil. 83% desses trabalhadores têm entre 18 e 44 anos de idade, certo? Então, 83% entre 18 e 44 anos de idade. 33% deles são analfabetos, para vocês verem como as condições socioeconômicas vão implicar nas condições de trabalho. 39% deles só chegaram até a 4ª série. 33 analfabetos, 39 só até a 4ª série. Só aqui nós temos 62% dessas pessoas. 62% estão entre analfabetos e pessoas que só têm até a 4ª série. Os outros 38% estão distribuídos em várias outras situações, certo? Vários outros níveis de escolaridade. Então, gente, isso que eu passei aqui para vocês é mais ou menos um raio-x do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. É para que vocês tenham em mente que essa realidade existe, que é uma realidade dura da nossa sociedade e que é uma das maiores violações dos direitos humanos que nós temos no Brasil hoje. Imagine o que é você ser analfabeto ou pouco escolarizado, pobre, sujeito a trabalhar em condições análogas à escravidão, trabalhar forçado, trabalhar em condições precárias, trabalhar com seu salário ou seu documento aprisionado, morar mal, ter péssimas condições sanitárias, se alimentar mal, não ter acesso à saúde. Então, tudo isso que a gente falou aqui sobre o trabalho escravo no Brasil tem implicações severas sobre a saúde e principalmente sobre a saúde mental dos trabalhadores. Então, o trabalho escravo contemporâneo, ele nos dá muitas perspectivas de pesquisas, no caso de vocês, sobre as implicações psicológicas do trabalho escravo. Como vive, quais as condições de saúde mental de um trabalhador liberto da escravidão, certo? Então, isso é um elemento riquíssimo de pesquisa para vocês da psicologia, para que vocês possam tentar compreender em que condições mentais, em que condições emocionais, em que condições de saúde vive um trabalhador pós-libertação do trabalho escravo. Eu digo pós, eu falo dos libertos, porque é praticamente impossível que se tenha acesso a um trabalhador escravo trabalhando. Então, além de ser um elemento riquíssimo para a pesquisa, é um elemento que é também um tipo de trabalho que vai lhes fornecer campo de trabalho. Como eu posso ajudar um trabalhador que veio de condições análogas à escravidão? Que ferramentas eu tenho ou que ferramentas eu posso desenvolver para tentar ajudar, contribuir com a minha profissão a um trabalhador, certo? Marcado, ferido por essa grande violação de direitos humanos, certo? Que marcas ele vai carregar na vida dele e que tipo de ajuda, que tipo de contribuição eu posso dar a esse trabalhador. Então, essa reflexão aqui era justamente uma reflexão. As informações são para suscitar em vocês questionamentos, dúvidas,
perguntas, reflexões que a prática profissional de vocês vai lhes poder oferecer respostas, certo? Então, tudo isso aqui é para que vocês possam, a partir de agora, começar a pensar sobre essas violações de direitos humanos e começar a questionar como a psicologia pode me levar a contribuir para a superação dessa situação. Como a psicologia pode me ajudar a contribuir para a melhor qualidade de vida e de saúde mental de um trabalhador, de uma pessoa, certo? Liberta, de uma pessoa liberta de uma situação análoga à escravidão, certo? Então, vejam todos esses dados, analisem todos esses dados, busquem mais, certo? E construam mais questionamentos ainda, construam mais dúvidas ainda, mas também busquem caminhos para chegar às respostas, certo? Vejam as formas como que isso pode contribuir para o crescimento profissional de vocês, certo? Então, gente, até logo, tudo de bom para vocês.